O Supremo Tribunal Federal determinou hoje a prisão imediata do deputado federal Natan Donadon, do PMDB de Rondônia. Os ministros decidiram que o nome do réu seja lançado definitivamente no rol dos culpados. Natan Donadon foi condenado pelo Supremo em outubro de 2010, acusado de liderar uma quadrilha que desviava recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, considerou o embargo de declaração apresentado pelo advogado de Donadon como estratégia para retardar o processo. Por 8 votos a 1, os ministros do STF rejeitaram recurso da defesa do parlamentar. Em seguida, o Supremo determinou a prisão imediata de Natan Donadon, que vai ter de cumprir pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias, inicialmente em regime fechado. Essa vai ser a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um deputado terá de cumprir pena em cumprimento de mandato por determinação do Supremo Tribunal Federal. Assim que ficou sabendo da decisão da Suprema Corte, o presidente da Câmara anunciou a abertura do processo de cassação do mandato de Donadon. E a assessoria do deputado diz que Natan Donadon não vai se pronunciar por enquanto. Hoje, o parlamentar se reuniu com o advogado que o representou no STF. Além disso, ele acompanha à distância a abertura do processo de cassação de seu mandato na Câmara. Ainda, de acordo com a assessoria, o parlamentar está em Brasília, em local não revelado. E a Polícia Civil cumpre mandados de prisão, busca e apreensão nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas. Operação que denuncia a quadrilha que falsificava emissão de carteiras de habilitação. A Polícia Civil do Estado de Rondônia, juntamente com o Detran, realizou em parceria com as polícias do Acre e do Amazonas a Operação Hidra de Lerna, que prendeu 7 pessoas aqui no estado do Acre. Ao meu lado está o delegado de Rondônia da Polícia Civil, Vitor Menezes, que vai explicar como foi desencadeada essa operação simultaneamente nos 3 estados. Essa operação hoje foi desencadeada nos 3 estados com apoio da Polícia Civil do Estado do Acre e do Amazonas, sendo oriunda e o comando no estado de Rondônia pela Polícia Civil e pela sua coordenadoria e corregedoria do Detran. Quais os principais crimes relacionados a essas pessoas que comandavam essa organização? Os principais crimes que eles atuavam eram crimes de falsidade ideológica, falsidade documental, inserção de dados falsos em documentos verdadeiros e outros crimes contra o patrimônio e contra a administração pública. Delegado, até o momento aqui no estado do Acre, 7 pessoas foram presas? Isso, até o momento 7 indivíduos foram presos. E a partir de agora, qual será o próximo passo da polícia em relação a essa operação? Agora vamos continuar com as investigações, identificando outros indivíduos, identificando os objetos e bens que eles adquiriram oriundo desse crime para poder confiscá-los e colocá-los à disposição da justiça. A ação então continua nos 3 estados? Continua. A Polícia Civil nunca para e a ação continua. Muito obrigado pela sua participação, delegado. Muito obrigado, eu agradeço a atenção. Ingressão 10 para o Amazonas-SAT. E a demarcação de terras indígenas voltou a ser debatida na Câmara dos Deputados. Os parlamentares cobraram esclarecimentos do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República sobre a posição do governo em relação ao assunto. O plenário estava repleto de ruralistas e de produtores rurais. Durante toda a audiência pública, as discussões foram acaloradas. O ministro Gilberto Carvalho começou seu discurso dizendo que o diálogo deve ser o caminho para superar os conflitos e pendências relacionados à demarcação de terras indígenas no país. O direito indígena deve ser respeitado, é constitucional, e também o direito do trabalhador, do investidor, do agricultor, que titulado, que de boa fé está numa terra hoje considerada indígena, também tem que ser respeitado. O assunto divide opiniões na casa. Deputados da bancada ruralista ligados ao agronegócio criticam as demarcações atuais. Uma das principais reclamações é em relação aos laudos antropológicos emitidos pela FUNAI. Estão usando a questão indígena para tomar terra de brasileiros, produtores, pessoas, algumas humildes, outras que têm um pouco maior de produção, mas todos prejudicados por essa política. Já quem defende os direitos dos índios teme a influência da bancada ruralista no Congresso. É mais uma pressão, e aí, como se vê nos próprios discursos dos deputados, quase que chamando para a guerra, e o tema central é a demarcação de terras indígenas. O
ministro ainda falou que o governo deve publicar uma portaria nas próximas semanas que vai rever os critérios de demarcação de terras indígenas, visando a ampliação da transparência e da justiça. Este deputado critica a medida e afirma que a portaria deveria ter passado antes pelo Congresso Nacional. Esta portaria, por exemplo, o conteúdo dela, que eu não conheço, deveria estar sendo discutido aqui no Congresso Nacional, não é lá. Aqui é que está a caixa de ressonância do povo. E povo, eu quero dizer que não são apenas os índios. Eles têm que ser respeitados e têm que ser protegidos. Mas povo são também os não índios, que têm o mesmo direito dos outros. Os turistas com destino a Manaus durante a Copa de 2014 vão ter a oportunidade de conhecer diversos pontos turísticos da cidade. Porém, um deles, o centro, está longe de ser um cartão postal. Frutas, verduras e até comidas são vendidas por ambulantes. A ocupação de ruas e calçadas é um dos gargalos enfrentados na recuperação do centro de Manaus. Hoje, Manaus, infelizmente, tem um número muito grande de ambulantes, né? Então, esse é um problema sério, mas nós estamos trabalhando isso com muita energia, com muita intensidade, mas, acima de tudo, com muito respeito também aos trabalhadores. Portanto, não queremos que a cidade fique da forma como ela se encontra. Em dezembro de 2011, o governo do Amazonas lançou o programa Cartão Postal. A ação previa a revitalização de lugares históricos de Manaus e de cidades do interior do estado. Somente para a capital amazonense foram anunciados investimentos de 11 milhões de reais. Com a realização da Copa do Mundo de 2014, esta situação tem preocupado os órgãos competentes da capital. O presidente do Sindicato dos Feirantes de Manaus afirma que o caso é de saúde pública, pois muitos alimentos são vendidos em más condições. Quero ressaltar, não são camelôs, são invasores, vendedores ambulantes que estão ali vendendo peixe e fruta de má qualidade, trazendo mal para a população. É uma questão de saúde pública. Vai haver uma Copa do Mundo aqui em 2014 e eu quero ver como é que o turista vai levar, qual é a imagem que o turista vai levar de Manaus, porque o porto de Manaus, você está vendo que está impraticável. Andar nas calçadas é quase impossível. Os pedestres acabam tendo que andar pelas ruas. Os motoristas também sofrem com a situação. Nas feiras, tudo bem, mas nas calçadas já vai atrapalhar, né? Esse pessoal, eles têm pressão, tudo bem, mas a gente acha que esse pessoal, do centro aí, né, que a gente pode andar na rua, né? Porque está tudo atrapalhado, porque nós trabalhamos aqui, tudo unido, né? Cada qual na sua, quem vende melancia, vende melancia, quem vende verdura. Agora, esses que estão na rua, eu acho que está o problema meio desorganizado, né? Às vezes ajuda também, mas muitas vezes atrapalha, né? Porque o ambulante, ele pega aqui e leva lá para fora, né? Vai a mesma fruta que a gente comercializa aqui, ele vai comercializar lá fora, entendeu? Então atrapalha a gente. De acordo com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, uma feira itinerante está sendo viabilizada para solucionar o problema. E a proposta qual é? De viabilizarmos uma grande feira na zona norte da cidade. E aí nós teremos os espaços para essas pessoas que são os ambulantes do centro, para também ambulantes que se encontram na zona norte da nossa cidade. Após essa ação, claro, teremos que entrar com muita fiscalização. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Após pressão, passagem volta a custar R$ 2,75. A partir da próxima segunda-feira, 1º de julho, a tarifa do transporte público municipal passará a ser R$ 2,75 em Manaus. O anúncio foi feito na tarde de ontem, dia 26, pelo governador do estado, Omar Aziz, e pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Curiosamente, a coletiva aconteceu no mesmo momento que a manifestação. Manaus na mudança do Brasil, que tinha redução da tarifa e melhoria do transporte público como uma das bandeiras. Saída do centro da cidade rumo à Assembleia Legislativa do Estado. Omar Aziz e Arthur Neto assumiram que o esforço conjunto é resultado das recentes manifestações. Veja em instantes, Fundação Oswaldo Cruz realiza seminário para discutir políticas de atenção básica. Nós voltamos já já.